É dia de clássico vovô, é dia de Fluminense e Botafogo no Maracanã, mais um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro, jogo que pode afastar o Fluminense do Z4 ou fazer o Fluminense voltar para ele, que é tudo que a gente não quer neste momento em meio a confrontos decisivos pela Copa Libertadores. Você sabe, a partir de agora, tudo o que você precisa, o que você tem que saber sobre mais um clássico no Brasileirão, Fluminense e Botafogo, aqui agora no canal do Lessa, bora de pré-jogo. Vamos lá, galera. A gente está num momento muito importante da temporada. Eu acho que é até redundância falar isso, porque desde que o Fluminense entrou ali na zona do rebaixamento, virou lanterna da competição, ficou naquela situação de um iminente rebaixamento. Vamos lá, galera. A gente está em meio a um momento muito decisivo, muito importante da temporada 2024. Talvez seja até redundância falar isso, porque desde que o Fluminense entrou na zona do rebaixamento e ficou naquela situação de um iminente rebaixamento, quando o desespero bateu, eu acho que a partir dali todo jogo foi muito importante, todo jogo foi decisivo e creio que vai ser assim até o final desta temporada, não tem muito para onde correr. Como eu disse no pré-jogo da partida contra o Atlético Mineiro das quartas da Libertadores, a partir daqui não tem muito meio termo, né? Ou é céu ou inferno, né? Ou você chega a uma semifinal de Libertadores e ao mesmo tempo se mantém ali fora do Z4, ou você está eliminado e pode inclusive estar eliminado novamente numa zona do rebaixamento, que é tudo que a gente não precisa, tudo que a gente não quer neste momento, né? Pensando no jogo da próxima quarta-feira, e talvez isso não seja nem muito correto, porque a gente está falando de um clássico hoje no Maracanã que vai ser extremamente difícil, duas equipes que se encontram num momento totalmente diferente, né? Momentos distintos, o Botafogo lutando mais uma vez pelo título brasileiro, o Fluminense tentando sair da parte de baixo, tentando fugir de uma vez por todas dessa maldita zona do rebaixamento. Então, por si só, eu acho que os números, o desempenho, o que as equipes estão fazendo ao longo desse ano, eu acho que tudo isso fala por si, né? Não precisa a gente entrar muito nesse mérito. Mas pensando a curto prazo, né, porque eu não estou falando só de Libertadores, né? Quando eu falo Libertadores, eu acho que a classificação para a semifinal ela vai ter um papel muito importante na manutenção da confiança ou até no crescimento, na evolução do time dentro também do Campeonato Brasileiro. Ser eliminado na Libertadores, não creio que vá, neste momento, contribuir em nada, mas muito pelo contrário. Eu acho que pode abalar uma sequência que é muito positiva. Tirando aquela derrota para o Juventude como foi, se a gente pegar o retrospecto do Fluminense, em vista do que vinha sendo feito, é sim um viés de subida. Se vence o Juventude, terminaria aquela rodada na liderança do retorno do brasileiro. Claramente, uma campanha de recuperação, e até por isso o Fluminense conseguiu sair das últimas posições. Precisava ter um desempenho acima da média, muito acima do que vinha tendo, para conseguir isso. E hoje vai ter um adversário muito qualificado, além de ser um rival, vai ter um time forte pela frente. Quando mais uma vez o técnico Mano Menezes vai ser testado. A gente sabe que o Botafogo ele vem levando sobre o Fluminense uma vantagem absurda nesses últimos confrontos. Muito porque o Fluminense do Fernando Diniz não encontrava soluções para vencer esse Botafogo. É impressionante. É no Maracanã, é no Newton Santos, no Engenhão, em qualquer lugar, a característica do jogo do Botafogo, ela sempre sobressaía sobre o Fluminense, mesmo o Fluminense mais forte, não é esse Fluminense que estava no Z4, não, mesmo o Fluminense mais forte do Fernando Diniz, ele não conseguia normalmente enfrentar bem essa equipe do Botafogo. Então hoje é um jogo em que o time vai ter que dar o seu máximo. Nesse clássico, no jogo da semana que vem. Ah, Malessa, mas vai ter que ser assim até o fim. Eu sei que vai ter
ser assim até o fim. Não tem muito para onde correr. O Fluminense não tem um elenco vasto com a capacidade de mesclar um pouco, de segurar aqui, de dar um gás na Libertadores. Não tem mais gordura nesta temporada, né? Toda a margem ela foi moída pelo péssimo desempenho da equipe no primeiro turno. Então não há saída. O Fluminense hoje vai ter que ser a sua melhor versão para conseguir superar esse rival no Maracanã e conquistar 3 pontos que seriam... Eu digo para vocês que, por mais que o Fluminense tenha um mando, mas clássico eu não encaro muito assim, né? Por mais que tenha um mando, é clássico. É clássico, não tem jeito. Então eu acho que uma vitória hoje sobre o Botafogo, por ser o líder do campeonato, nessas condições, ela meio que apagaria o que aconteceu lá em Caxias do Sul, entre aspas. Mas para isso, o Fluminense vai ter que jogar futebol. Vai ter que ser um time concentrado do início ao fim. Mas vai ser um time desfalcado. A gente vai falar mais sobre isso já já, na provável escalação, mas olhando para a tabela aqui do Campeonato Brasileiro, uma derrota pode colocar o Fluminense no Z4 novamente e, repito, isso passa uma mensagem muito negativa, porque voltar para o Z4, depois de ter lutado tanto para sair, seria muito ruim, e tendo uma decisão pela frente. Então, se o Fluminense conseguir um empate, ele poderia ser ainda assim ultrapassado pelo Vitória, mas não pelo Corinthians. O Vitória tem 7 vitórias aqui na competição, né? Chegaria à 8ª, ultrapassando o Fluminense. O Corinthians tem apenas 5 e tem um jogo a mais, inclusive, né? O Fluminense tem um jogo a menos que o Corinthians e um jogo a menos que o Vitória também. O Vitória vai enfrentar o Juventude às 4 da tarde. Então a gente já vai saber esse resultado quando começar o jogo. Se o Vitória ganhou ou não. Porque se o Vitória não ganhar o Juventude, o Fluminense com um empate no Clássico ele se mantém fora do Z4. O Corinthians ele vai enfrentar o Atlético Goianiense novamente. Então a gente tem os 2 times que podem ultrapassar o Fluminense na tabela, eles vão jogar antes. Então isso é bom. Acho isso bom. Já vamos ir para o jogo sabendo o que aconteceu nessas 2 partidas, o que normalmente não é algo muito natural. São jogos que interessam. Aliás, Vitória e Juventude, né, Corinthians e Atlético Goianiense, tudo confrontos, né, que estão ali na parte de baixo da tabela. E diria que o jogo da Vitória, o ideal seria o empate. Para mim é muito ruim o Juventude continuar pontuando dessa forma. É muito ruim. Porque você tem Grêmio, você tem Fluminense, você tem Corinthians brigando muito ali próximo à zona do rebaixamento. Mas a verdade é que o Juventude está escapando. Inclusive à frente do Bragantino e à frente do Atlético Paranaense. Indo para o histórico aqui no site flusão.info para a gente observar o que eu falei para vocês. A última vitória do Fluminense foi em 2022. Olha só, aquele golaço do Manuel, a gente teve também em 2022. Antes disso foram 3 jogos, né? Isso foi no Campeonato Carioca, ainda com Abel. Depois também Carioca, né? Fluminense 1-0. E aí tem uma derrota para o Botafogo 2-1. E aí vence esse jogo no dia 26 de junho. A última derrota que foi lá no estádio Newton Santos. Depois o empate e simplesmente 5 derrotas consecutivas para o Botafogo. Está na hora de colocar um fim de uma vez por todas nisso. E para isso, vamos relembrar esse gol do Manuel. Foi um belíssimo gol, por sinal, marcado lá no estádio Newton Santos. Dominou o Caio Paulista, tá na área, cruzamento, dominou o Manuel, limpou o goleiro, bateu, gol! Cara, até dei um pause aqui na gravação, porque depois eu me lembrei que quis o destino que o último jogo do Luiz Henrique com a camisa do Fluminense foi justamente esse jogo contra o Botafogo. Essa vitória por 1-0, porque teve uma despedida no Maracanã, e eu me lembro muito bem, porque ainda trabalhava na Rádio Globo naquele jogo, e enfim, estava no campo e acompanhei todo aquele momento ali que foi muito emocionante, do Luiz Henrique se despedindo ali da galera. Já tinha feito uma despedida no Maracanã, mas teve um último momento ali com o torcedor do Fluminense ali, e foi justamente nessa vitória sobre o Botafogo por 1-0 com esse gol do Manuel. E agora, infelizmente, ele é o nosso adversário e, sem dúvida alguma, é talvez o jogador separado no jogo de hoje. Então, gente, tudo que eu espero é que o Fluminense não trate esse jogo como um jogo comum, um jogo como outro qualquer. Que trate como um clássico
como um time que hoje é melhor, que está liderando o campeonato, e com isso que entre com a faca entre os dentes para conseguir esses 3 pontos que, repito, né, vão ser extremamente importantes aí para a sequência do campeonato. Vamos para a provável escalação do Fluminense, sempre na parceria aqui com a KTO, que está oferecendo 3.3 na vitória do Fluminense, 2.2 na vitória do Botafogo, ou seja, mesmo com o jogo no Maracanã, dando um leve favoritismo aí para o Botafogo, que é natural para mim, né? É natural pela circunstância. Mas, para quem quer ser um pouco cauteloso, 1.6 na vitória, aliás, no Fluminense é um empate, né? Dupla chance. E para o Fluminense fazer pelo menos um gol, 1,50. Acho interessante isso aqui. Não é uma odd alta, mas é uma odd justa para o Fluminense fazer pelo menos um gol no clássico. Então vai na KTO, utiliza o cupom JORNADA, 20% de bônus no seu primeiro depósito. Corre lá, é mais uma maneira que você tem de fortalecer muito aqui o canal do Lessa, porque parcerias como essa da KTO, que são fundamentais para que a gente possa montar uma equipe como temos hoje no Jornada KTO 1902 e fazer e nos esforçarmos para fazer a melhor cobertura de Fluminense para vocês. Então quem puder, dê essa força aí, kto.com, utiliza o cupom JORNADA. Então vamos para essa provável escalação para esse jogo, para esse clássico. O Mano pode fazer muitas mudanças no time, muitas eu não acredito, mas pode mudar além daquilo que a gente espera. A gente sabe que o Thiago Santos, infelizmente, está suspenso. E o Thiago Silva está fora, devido àquela pancada que ele sofreu. Vai voltar na Libertadores, mas hoje está fora. Então o Fluminense vai ter uma zaga reserva. Provavelmente com o Antônio Carlos, que entrou bem contra o Atlético, e o Felipe Melo. Não tem para onde correr, não creio que ele vai escalar o Manuel ao lado do Thiago Santos. O Manuel que sequer foi relacionado contra o Atlético. São as principais mudanças do Fluminense para esse jogo. Pode acontecer outras? Pode. A lateral esquerda, por exemplo, é uma dúvida, né? A escalação ainda é um mistério. Tentei ao longo do dia até apurar, mas não consegui confirmar de fato essa escalação. Mas temos 3 laterais disponíveis: Diogo Barbosa, Marcelo e Fuentes. Fuentes chegou agora. Com certeza não vai começar esse jogo. Diogo Barbosa fez um bom jogo contra o Atlético, mas saiu exausto. E tem o Marcelo. Mas aí a gente vai ter um sistema defensivo para enfrentar o Botafogo, que tem jogadores velozes, como o Luiz Henrique, que vai cair ali justamente pelo lado esquerdo de defesa do Fluminense. Marcelo e Felipe Melo, nessa última linha de marcação, acho muito arriscado. Foi o que eu falei durante a semana. Faria muito mais sentido o Marcelo enfrentar o Atlético do que o Botafogo, pela característica de jogo e pelos jogadores que, em tese, fariam um enfrentamento ali com ele. O Atlético teve um lateral, o Fux, que é um zagueiro improvisado. E o Scarpa não é um jogador de velocidade, de drible, como é o Luiz Henrique. O Marcelo ficaria mais exposto. O Serna iria ter que se desdobrar ainda mais para reforçar essa marcação para um sistema defensivo que provavelmente vai ter um Felipe Melo que também não está nas suas melhores condições físicas, aparentemente. Então, se o Diogo Barbosa estiver bem, iria com o Diogo Barbosa nesse jogo, devido a essas questões que eu apresentei para vocês. No mais, não creio que o Mano fará mudanças além disso, a não ser por questões físicas, né? Questões fisiológicas. Se o departamento médico chegar e vetar alguém. Então a gente deve ter um Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Felipe Melo e Diogo Barbosa, ou Marcelo, acho que dá para colocar assim, Bernal, Martinelli e Ganso, John Arias, Serna e Cauã Elias. Cano pode ser titular, Lessa? Pode ser que o Mano dê um descanso ao Cauã, que vem jogando muitos jogos em sequência como titular, mas, enfim, não acho muito provável não. O Ganso, que eu acho que é um jogador que, para não ter reserva imediato, se ele não for preservado, poupado, ele deve sair no máximo ali com 15, 20 do segundo tempo, justamente por ter que ficar muitos minutos em campo. O Ganso hoje simplesmente não tem reserva. A gente sabe disso. Renato Augusto hoje, infelizmente, é um jogador inútil que não entra. Então pode ser que o Ganso, se não for poupado, saia no início do segundo tempo. É o que eu estou imaginando para esse jogo. A gente vai ter
Enfim, o Botafogo, que é um time muito forte, que é um time qualificado, que vai ter ali o Almada, que vai ter o Savarino, o Luiz Henrique, o Igor Jesus, que está em grande fase. É um ataque muito forte. E por isso eu estou dizendo, o Fluminense vai ter que jogar no máximo da sua capacidade para conter esse ímpeto ofensivo do Botafogo, que é um time que joga em transição e velocidade, para quando tiver a oportunidade, ser acima de tudo efetivo, aproveitar as chances que tiver. Num jogo como esse, tem que aproveitar. O Botafogo joga em transição. Ele ataca e ele também dá espaço para contra-atacar. Isso pode ser interessante. Pode ser interessante, porque o Botafogo, ele por ter esse jogo de transição, que obviamente favorece até mais a eles, mas o Fluminense também tem essa característica. Então acho que vai ser um jogo de muito do time que errar menos, do time que for mais eficaz na frente, que vai levar vantagem nesse confronto. Atenção do início ao fim, dedicação, raça, disposição e, claro, qualidade na conclusão das jogadas. Eu acho que isso vai definir o vencedor deste clássico. E para a gente entender melhor como esse jogo pode funcionar, o que o Fluminense deve e não deve fazer para sair com esses 3 pontos, aquela análise do nosso Renan Reis, o laranja tricolor, cara que sabe tudo de tática, falando pra gente, traduzindo o que pode ser esse jogo taticamente. Chega mais, irmão. É isso, meus amigos. Vamos falar do Botafogo, o adversário do Fluminense, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Galera, o Botafogo segue sendo um time muito forte nas transições rápidas. Então é importantíssimo que o Fluminense evite esse tipo de lance aqui. O Fluminense não pode perder essas bolas na altura do meio de campo, porque o Botafogo transita com muita velocidade e outra, geralmente chega com muitos jogadores na área do adversário. A gente vai ver aqui, em pouquíssimo tempo, o Botafogo já bota 4 jogadores aqui dentro da área e eles fazem um 3-2 aqui no lado oposto. Isso vai ser preponderante para que saia o gol, porque sai o cruzamento, acontece o rebote e é justamente o jogador aqui que estava sobrando, que vai conseguir marcar o gol do Botafogo. A gente vai ver outro lance aqui, o Fortaleza já estava no campo de ataque, sai aqui o erro do passe, e aí o Marlon Freitas, que não vai jogar, isso aí é uma boa notícia para o Fluminense, porque é um jogador que dá sorte contra o nosso tricolor, é impressionante, né? A lei do ex como funciona contra o Fluminense. Ele vai fazer o passe aqui para o Igor Jesus, aliás, vamos falar do Igor Jesus daqui a pouquinho, e aí não tem jeito, pessoal. Ele bota na frente, fica na cara do goleiro e faz o gol do Botafogo. Mais um gol em uma transição rápida. E o Igor Jesus, que foi o jogador que marcou esse último gol, ele vem sendo um dos destaques do Botafogo neste Campeonato Brasileiro, na própria Libertadores, enfim, na temporada. Dos últimos 12 gols que o Botafogo marcou, 5 foram feitos pelo Igor Jesus. E ele é um cara que é um centroavante muito versátil. A gente vê que ele tem facilidade para romper nas costas da defesa adversária. Ele faz muito bem esse ataque aqui, à profundidade, assim como ele fez ali naquele primeiro lance. Aqui ele está atrapalhado pelo zagueiro, mas mesmo assim consegue marcar o gol. E a gente vai ver aqui vários lances dele para vocês conseguirem observar a versatilidade do Igor Jesus. A gente vai ver outro gol dele aqui, mais uma vez contra o Fortaleza, naquele jogo que valia a liderança do campeonato. Uma bela diagonal longa do zagueiro do Botafogo. E olha o domínio do Igor Jesus. Ele domina no peito, já deixa aqui a feição. E finaliza muito bem para marcar o gol. Olho no Igor Jesus, porque é um jogador que vem muito bem na temporada. E a gente tem que lembrar que o Fluminense jogará com a sua dupla de zagueiros reserva. O Thiago Santos está suspenso e o Thiago Silva será poupado. Então é muito importante que os nossos zagueiros estejam aí numa boa tarde. É importante que eles atuem em bom nível, porque eles serão testados certamente pelo atacante alvinegro. Pessoal, outro destaque dessa equipe do Botafogo é um velho conhecido da torcida tricolor. É claro que eu estou falando do Luiz Henrique, jogador agora de seleção brasileira, muito forte, veloz, habilidoso. É um cara realmente que dá muito trabalho para os sistemas defensivos adversários. E hoje ele preocupa especialmente porque o Fluminense ou vai atuar com o Diogo Barbosa por ali, que é um jogador que vem de lesão, voltou aí na partida passada, mas com certeza está longe das condições ideais, ou atuaremos com o Marcelo por ali, que é um jogador pesado,
um cara que tem muita dificuldade na marcação. Então me preocupa muito o Luiz Henrique, porque ele geralmente cai pelo lado direito, portanto ele vai bater de frente com o lado esquerdo da nossa defesa. O Mano tem a opção também de colocar o Guga por ali, que já foi escalado algumas vezes dessa maneira e foi bem. Vamos ver o que o Mano vai fazer, mas o fato é que será aí um desafio, um dos maiores desafios do jogo será parar o Luiz Henrique. E é realmente muito difícil marcar o Luiz Henrique, ele é muito liso. Aqui contra o Flamengo, quem teve a oportunidade de ver esse jogo sabe que ele arrebentou. Dá assistência aqui para o Tiquinho acaba isolando. Contra o Palmeiras, pela Libertadores, ele também foi muito bem. E aqui ó, é uma jogada em que o Botafogo utiliza a bola longa e ele já bate de frente com o zagueiro. Aqui é o Murilo. Então assim, será que o Felipe Melo ele vai ser escalado contra o Botafogo? É uma preocupação. A gente tem aí Felipe Melo, Manuel, Antônio Carlos. Não temos nenhum zagueiro que consiga transmitir a confiança, né, que nós precisamos. O Thiago Silva traz muita confiança. O próprio Thiago Santos vem fazendo aí jogos muito bons. Foi o grande destaque do Fluminense contra o Atlético Mineiro. Então eu estou bem preocupado com essa questão do nosso sistema defensivo, do nosso miolo de zaga também. A gente vê aqui, ó, o Luiz Henrique dribla um, vai driblar outro, ó, deixa outro no chão e acaba finalizando para fora. Então, pessoal, é um jogador também que precisa ser marcado de perto, porque é um cara que ele busca muito a linha de fundo. Ele não é somente aquele canhoto que joga de pé trocado, dá o tapa para o meio e finaliza, não. Ele não é esse tipo de jogador. Ele é um cara que também busca muito a linha de fundo. A gente vê constantemente ó, ele indo para um contra um. E aqui ele está vendo que tem cobertura e vai para o fundo, não tem problema nenhum. Ele consegue fazer o cruzamento e bota na cabeça do jogador do Botafogo. Então é isso, meus amigos. Não é novidade para ninguém, mas eu quis trazer aqui para vocês. Aliás, eu trouxe 2 destaques. Igor Jesus e o Luiz Henrique. Mas o Botafogo tem vários jogadores aí atuando em alto nível, em praticamente todas as posições. Eles realmente vêm fazendo uma temporada muito boa. Então é um adversário muito difícil para o Fluminense. Hoje vai ser um jogo realmente em que nós teremos que nos superar. Mas eu confio no nosso tricolor. A gente sabe que clássico é clássico. E vamos para cima deles. Vamos para cima porque hoje é dia de vitória. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Tamo junto. E saudações tricolores. Valeu! E você, se você não está lá no canal do Laranja, vai lá, se inscreva no canal do Laranja. Digita aí, canal do Laranja, essas e muitas outras análises você vai encontrar por lá. E agora com informações rapidinho do Botafogo, do meu camarada, do meu amigo Fabiano Bandeira, do canal Muito Botafogo, trazendo as informações do rival de hoje. Fala galera que acompanha o canal do Lessa, um abraço para vocês, um abraço para o meu amigo Vitor Lessa. Eu sou o Fabiano Bandeira chegando com informações do Botafogo para o clássico vovô. O Glorioso não tem a ideia de poupar por poupar até a próxima data FIFA. O técnico Arthur Jorge, é verdade, tem muitas opções no elenco. O grupo do Botafogo hoje é muito forte. Então, por exemplo, o zagueiro Bastos, angolano, foi convocado na última parada, viajou para o continente africano, jogou contra a Gana, jogou contra o Sudão, voltou ao Brasil, foi titular contra o Corinthians no Brasileiro e contra o São Paulo na Libertadores. Pode ficar no banco de reservas, porque o Botafogo contratou novamente, agora por empréstimo, o Adrielson, que estava no Lyon. E o zagueiro pode reestrear pelo Glorioso ao lado do Alexander Barbosa na zaga. Nas laterais, o Botafogo teve o Vitinho e o Alex Telles contra o São Paulo. 2 jogadores que chegaram recentemente, estão bem, mas em adaptação. Matheus Ponte e Marçal conhecem a casa, podem atuar também por ali. No meio-campo, o Botafogo não vai ter o Marlon Freitas, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E ao lado do Gregory, o Botafogo pode ter o Alan, pode ter o Tietê ou até mesmo o Danilo Barbosa. Vamos ver quem o Arthur Jorge vai escalar. Luiz Henrique foi convocado pela seleção brasileira na última data FIFA e deverá voltar à seleção treinada por Dorival Júnior. Não sei se vai descansar um pouco, pensando na quarta-feira com Matheus Martins, de repente, entrando como titular, ou se o Luiz Henrique vai ser titular hoje contra o Fluminense, assim como o Igor Jesus, um centroavante muito bom, que tem um jogo muito físico, pode revezar com o Tiquinho Soares, que precisa ganhar novamente ritmo de jogo para mostrar toda aquela qualidade que ele tem. Almada, um garoto muito novo, tá bem, talvez seja titular com tranquilidade. O Savarino foi convocado pela seleção da Venezuela na última data FIFA, jogou apenas
30 minutos, também deve ter condições de ser titular hoje. Então o Botafogo pode ter o John no gol, Vitinho ou Matheus Ponte na direita, Bastos ou Adrielson na zaga com Alexander Barbosa, na esquerda Telles ou Marçal, no meio Gregory, Tietê, Danilo ou o próprio Alain, e do meio para frente, Luiz Henrique ou Matheus Martins, Igor Jesus ou Tiquinho Soares, o Almada trabalhando também para dentro, com o Savarino revezando por ali. Independentemente da escalação do Glorioso, que o Botafogo deverá manter a ofensividade. O técnico Arthur Jorge não abre mão, a não ser que o Fluminense não deixe realmente o Botafogo ser ofensivo, pressione o Botafogo no campo de defesa, que o time do Arthur Jorge não consiga sair. Acho difícil, respeitando muito o Fluminense, que tem um grande time, que vai se recuperando no Campeonato Brasileiro e tem vantagem na Libertadores. As duas equipes envolvidas na Libertadores, mas o Brasileirão é importantíssimo, tanto para o Botafogo quanto para o Fluminense. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, meu irmão, tamo junto e até a próxima. Agora a arbitragem pra gente finalizar esse pré-jogo, apita a partida Wilton Pereira Sampaio, auxiliado pelo Bruno Rafael Pires de Goiás e também pelo Guilherme Dias Camilo. O árbitro, aliás, o VAR será o Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina. O Wilton Pereira Sampaio é o seguinte, ele já apitou 35 jogos do Fluminense, com 17 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Mais vitórias que derrotas. A título de curiosidade, obviamente, o último jogo que ele apitou foi a vitória sobre o Palmeiras, que era uma vitória importantíssima no Maracanã, 1-0. Esse ano ele também apitou outra vitória sobre o Vasco por 2-1. Foram os 2 jogos do Wilton nesta temporada, apitando partidas do Fluminense. Um árbitro dos mais experientes da CBF, a gente sabe, um dos principais árbitros hoje no futebol brasileiro, que passa por altos e baixos, né, que faz algumas partidas boas, outras partidas ruins, enfim, que ele possa ter uma atuação justa hoje no Maracanã, que não atrapalhe o andamento do jogo, é o mínimo que a gente espera. Transmissão pelo canal Premier, mas claro, você pode acompanhar, como sempre, a nossa transmissão no Jornada KTO 1902, equipe completa no Maracanã, eu, Cauã Tinoco, Gabriel Amaral, Fio, Rafael Siqueira, trazendo aquela cobertura super especial para você, torcedor tricolor. E para você que quer uma transmissão de quem sabe, de quem respira o Fluminense 24 horas por dia, é só vir com a gente a partir das 4h30 da tarde. Já estaremos ao vivo direto do Maraca. Um abraço para vocês, tamo junto, gente. Até mais tarde, se Deus quiser, com mais 3 pontos neste Brasileirão.